8h40, o Radar de Notícias está de volta para o terceiro e último bloco, que você já sabe, é um oferecimento especial da padaria Favos de Mel. Mandar um abraço para o nosso amigo Seu Manuel. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio, neste momento, o candidato a vereador pelo PL, Henrique Menezes. Henrique, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado. Boa noite e olha, pessoal, não foi nada combinado, viu? O Henrique já estava acertado conosco há algum tempo e nós soubemos hoje que o Kaique estaria na Câmara, mas veio a calhar, então temos muitas informações, vamos perguntar muitas coisas para o Henrique. Mas seja bem-vindo, boa noite. Obrigado pela oportunidade, André. Muito feliz de estar aqui com vocês. Um saudoso Pedro Notaro, né, piloto do programa, e muito feliz em estar aqui hoje. Então vamos lá, muitas perguntas a fazer para o nosso convidado de hoje. Quero começar com uma pergunta que eu faço a todos que vêm por aqui, que não têm um mandato ou que não são figuras que estão na política há muitos anos aqui em Guarulhos. Por que o Henrique Menezes quer ser vereador, ou melhor, por que o Henrique merece ser vereador em Guarulhos? Oh, legal, obrigado pela pergunta, André. Na verdade, assim, o motivo do meu pontapé na política aqui na nossa cidade foi a indignação mesmo, né? Vendo as coisas como elas aconteciam, como elas transcorrem aqui na cidade. E sempre tendo bons projetos, boas ideias, eu decidi parar de reclamar do sofá e vir para a rua, vir para as redes sociais, fiscalizando, mostrando, propondo, que eu costumo dizer que a melhor oposição é aquela propositiva, né? Aquela que não ataca o prefeito no CPF e sim na instituição prefeitura. E é o que eu procuro fazer, é mostrar os erros, tentar buscar as soluções, conversar com as pessoas, e bairro a bairro, olho no olho das pessoas, para entender toda a logística da cidade, como a cidade funciona, e lutar, né? Cada bairro tem sua particularidade. Então assim, eu falo para as pessoas, né? Resolver, a gente promete lutar, batalhar muito e tentar resolver, porque tem coisa que fica fora do nosso alcance, mas lutar sempre, desistir jamais. Henrique, quero te perguntar o seguinte, o Rabi mesmo, que você deve sempre acompanhar Sim. as participações dele, ele mesmo já disse que cerca de 70% dos vereadores serão reeleitos. Sim. Se essa previsão se concretizar, teremos poucas cadeiras em disputa. Para alguém que não tem a vitrine do parlamento como uma plataforma para impulsioná-lo, qual a principal dificuldade para chegar à Câmara, na sua opinião? Eu acho que é a estrutura mesmo, né? Um vereador de mandato ele acaba tendo mais estrutura do que um candidato sem mandato. Só que assim, eu procuro falar muito mais de mim do que dos outros, então eu acho que tem que ir pra rua, tem que conversar com as pessoas, tem que bater casa a casa, olhar no olho da pessoa e mostrar a verdade. Eu acho que o mundo da política fica muito distante da população. A população não tem a familiaridade com o mundo da política. Um dos fatores a gente precisa valorizar ainda mais a imprensa da nossa cidade, para que a informação chegue para todo mundo, né? Não fique só na bolha política. E eu procurei ir pra rua, André, eu tô há 4 anos aí trabalhando firme, aqui pela cidade, ir pra rua conversando com as pessoas, visitando a casa das pessoas. Quem me acompanha nas redes sociais vê que toda hora eu tô comendo um bolinho, tomando um café, mas porque eu tô lá na casa das pessoas entendendo o problema dos bairros. Então quem tem mandato, ele acaba tendo mais estrutura pública para vir para cima de quem não tem mandato. Só quem não tem mandato tem que gastar sola de sapato, é o que eu faço todos os dias. E dentro do PL, até um partido que tem um candidato a prefeito, qual a estimativa de vocês? Quantos vereadores vocês acreditam que é possível eleger? Olha, lá no PL existe a perspectiva de 3 vereadores, né? Vai depender, obviamente, muito do voto de legenda, né, o desempenho dos candidatos, mas existe a perspectiva de ter 3 votos, três vereadores, né? Então é um partido com uma grande estrutura, né, um partido que tem se destacado na direita e é o partido que mais representa a direita de longe e é a verdadeira direita na cidade, né? Então a gente está à disposição e acho que 3 vereadores é possível que seja feito. Quero pegar carona nisso que você acabou de falar da verdadeira direita em Guarulhos, né? Na convenção do Jorge Wilson, deputado, candidato do prefeito Guti, eles dizem, o Bolsonaro é 10. E aí o Bolsonaro imediatamente faz assim, 22. Sim. E tem essa disputa de narrativa. Quem é o candidato do Bolsonaro? É o Lucas? É o Jorge Wilson? Nessa disputa partidária de quem é o verdadeiro candidato da direita, isso ajuda, atrapalha? Você é candidato, mas você também é um eleitor, já foi eleitor. Sim. Isso confunde a cabeça do eleitor? Afinal de contas, o Bolsonaro está para que lado desse cabo de guerra? Mas é legal essa pergunta, André, porque é o seguinte, o que eu acho mais importante para a cidade é quem conhece a cidade, é discutir os problemas da cidade. É claro que é importante as pautas da direita, as pautas da esquerda, mas quem vai governar Guarulhos são os candidatos a prefeito que estão se apresentando. É o Lucas Santos, candidato do PL. Quem vai tocar a cidade no dia a dia são os vereadores, então é importante conhecer a cidade. Mais importante do que o apoio do presidente é o apoio da população, é o apoio de quem elege, de quem está aqui, de quem vivencia os problemas. Então a gente às vezes, perde muito tempo discutindo direita e esquerda e esquece de discutir os problemas da cidade. Então eu prefiro deixar essa discussão para o âmbito nacional. Eu estou para discutir os problemas da cidade, o dia a dia da cidade. Da UBS, do transporte público, do asfalto, da zeladoria, do orçamento público. É por isso que eu me coloco à disposição.
Maravilha, eu quero te ouvir sobre esses assuntos, mas a gente tem que, Claro. enfim, hoje calhou de você estar aqui conosco num dia em que a cidade está literalmente pegando fogo, como nós exibimos no bloco anterior. Enquanto um candidato do PL, queria até uma franqueza sua enquanto alguém que está buscando essa cadeira. O quanto esse tipo de denúncia, tentativa de homicídio, suposto esquema de rachadinha, isso afeta um candidato a vereador? Se você acha que sim, quanto e por quê? Não, obviamente que esse tipo de denúncia prejudica toda uma estrutura, na verdade, né? Porque ela é feita sempre em época de política, sempre em época de eleição, sempre em época que pode prejudicar alguém, mas o mais importante é que seja investigado. Eu acho muito importante que a gente diga aqui, eu gostei muito do termo que você usou, são supostos crimes. Porque é muito importante que seja investigado. Eu tenho uma proximidade muito grande com o Lucas, sou o candidato hoje, a pedido do Lucas, inclusive, pela nossa composição, pelas nossas fiscalizações, e sei que ele seria incapaz de fazer isso. Posso falar de maneira tranquila. O Lucas Santos é incapaz de fazer isso. Agora, o que eu faço questão de dizer é o seguinte, tem que apurar, são supostos crimes. Tem que ser apurado. Eu sou contra qualquer tipo de violência. Sou totalmente contra qualquer tipo de violência. Vai ser apurado, vai ser investigado e os verdadeiros culpados vão ser punidos. Agora, estranhamente, é sempre em época de eleição que acontecem essas coisas. Então, claro que afeta. Claro que afeta. Porque assim, uma notícia ruim, ela espalha muito mais do que a boa. Quando alguém é inocentado, vai sair só na notinha de rodapé. Mas quando a pessoa é supostamente acusada, sai na capa toda. Então eu prefiro deixar a justiça seguir seu curso e que os verdadeiros culpados sejam punidos. Henrique, vamos falar então agora de propostas, acho que é para isso que você esteve aqui. Qual a sua principal proposta, ideia, seja em termos de projeto de lei ou uma indicação que você possa vir a fazer para o prefeito, para a saúde de Guarulhos, né? Já vi muitos conteúdos seu no Instagram, uma rede em que você é bastante atuante, bastante forte, falando, por exemplo, do horário das UBS. É isso aí. É por aí que você acha que deve ir? Queria que você apresentasse de maneira factível, né, concreta. Qual a sua principal ideia para a saúde? Legal. É exatamente isso, André. O que eu vejo hoje, na verdade? Uma cidade com 7 bilhões de orçamento não pode ter uma UBS que fica aberta das 7, na teoria, às 16, 17 horas, mas na prática tem farmácia aberta até 2 horas da tarde. Você chega, por exemplo, na UBS Marcos Freire, isso aí qualquer um que anda na cidade sabe. Você chega lá às 6 horas da manhã, você tem uma fila gigantesca de senhas, 11 horas da manhã ninguém pega mais remédio. Nós estamos na segunda cidade do estado, nós estamos em Guarulhos, 7 bi de orçamento. Então a minha proposta é que além das farmácias e das UBS que eram abertas das 7 às 19, que a gente consiga investir na estrutura. Eu acho que político na nossa cidade, político que faz politicagem, quer sempre inaugurar a obra nova. Está preocupado em cortar a fitinha. Por que a gente não melhora o que já existe? Por que a gente não investe, em vez de investir em obras novas, por que a gente já não investe na estrutura de UBS que já existe? Por que você não coloca exame de especialidade? Vou citar, por exemplo, a UBS Jardim Palmira. Tem um terreno ao lado gigante. Você não consegue investir em especialidade? Em psicologia, em pediatria, em ginecologia? Consegue. Acho que a gente tem que mudar a matriz de saúde, André, que é para prevenção. O sistema privado está indo para o lado da prevenção. Quando você previne, você desafoga os hospitais. Hoje, quem vai fazer um curativo de alta complexidade está junto com o cara que está com dengue lá no hospital, lá, correndo o risco de pegar uma bactéria, correndo o risco de pegar uma infecção. Então, eu sou super a favor que mude a matriz de saúde. A UBS ela tem que ser um centro de prevenção. Ela tem que servir para prevenir, para desafogar os hospitais. Com um horário estendido, com logística melhor de entrega de remédio, com um projeto que a gente idealizou junto com o Lucas, que está no plano de governo, que é o Farmácia em Casa, que a pessoa com mobilidade reduzida e da terceira idade possa receber o seu remédio em casa, em parcerias com empresas de logística de moto, o que gera emprego, gera renda. Então é importante a gente pensar a cidade para o futuro, pensar para frente. Porque é o que eu sempre digo, tem político que tem compromisso com o futuro, e tem político que tem compromisso com a eleição. O que tem compromisso com a eleição é que está preocupado em tapar um buraco e trocar uma lâmpada. O que tem compromisso com o futuro, que é o meu caso, são projetos a longo prazo. Sobre essa questão da ampliação do horário da UBS, por mais que eu julgue muito pertinente, talvez uma questão que vem logo na sequência é, numa cidade em que, quando algum problema surge, a primeira desculpa ou argumento é o problema orçamentário, ainda que seja uma cidade de 7 bi de orçamento, talvez seja necessário ampliar a mão de obra disponível. Certo? Sim. Porque sim. não Claro, é possível claro. trabalhar 18 horas por dia, por claro. exemplo. Como que você acha que é possível? Porque, enfim... Eu acho que é bem possível, sabe por quê? Nós temos um grande cabide de emprego de cargo comissionado, né? Vamos ser bem sinceros, a gente pode reaver cargo comissionado. A gente pode rearranjar todo o orçamento da cidade, diminuir comissionados de pastas menos importantes e jogar em pastas mais importantes, saúde, educação. A gente precisa investir no que realmente importa. O que realmente importa. Claro que todas as pastas têm a sua importância, mas a gente precisa hoje, a população pede socorro na área da saúde. Você tem mães com filhos fora da creche. Eu, por exemplo, sou super a favor de um projeto piloto em várias cidades, que é a criança nasceu, ela já sai com a sua vaga na creche garantida.
Ela já sai destinada a sua vaga na creche garantida. Esse é um projeto que eu tenho idealizado e quero propor na Câmara como vereador, que é importante. A mãe já sai da maternidade com a sua vaga destinada. Não acontece na nossa cidade hoje. Tem mães com 2, 3, 4 anos do seu filho e não consegue a vaga na creche. Eu acho que para Guarulhos isso é uma vergonha. Vamos então, já que você falou de creche, vamos falar de educação. Nós recebemos aqui diversas reclamações, ou parlamentares, candidatos que vêm aqui, falam da briga por vaga em creche. Temos também a questão dos professores que demandam uma valorização. Tem também a questão das escolas conveniadas, uma série de questões. Talvez, ao invés de eu de dizer, Henrique, o que você acha da saúde, da educação de Guarulhos, seria uma coisa muito vaga, vou repetir a mesma pergunta sobre a saúde. Sua principal proposta para a educação. Melhor dizendo, queria que você apontasse um grave problema que você enxerga e como solucionar através de alguma ideia que você tem. Legal. Eu acho que é o seguinte, a ideia das creches conveniadas, ela é ótima. É uma baita ideia, uma ideia para o futuro, porque é geração de emprego, é empreendedorismo, ela é ótima. Ela é mal executada na cidade. Ela é mal executada. Ela tem uma boa ideia, mas ela é mal executada, orçamentariamente falando. Eu sou a favor que a gente aumente as fiscalizações, que a gente consiga trazer pessoas do mercado privado para trazer essas creches conveniadas, que possa ter um maior investimento nas creches conveniadas e o principal, que a gente possa cuidar das crianças, por exemplo, com TDAH, com autismo, de maneira qualificada. Hoje não acontece isso. Hoje não acontece. O que eu recebo de denúncias de mães que não conseguem ter evolução do seu filho dentro das escolas é impressionante. Então, já que a gente não consegue, nós temos um problema orçamentário e eu sei disso, a gente precisa buscar parcerias, PPPs, com a iniciativa privada. Já que eu não consigo dar conta desse aluno que está com autismo grau 2, grau 3 não verbal, eu tenho um voucher da educação para uma escola privada, que o aluno gera um custo na escola municipal. Então, ela tem que ir para a creche municipal, ela tem que ir para a escola privada, porque eu não posso abandonar esse aluno. Eu não posso deixar essa mãe sem trabalhar, porque eu não tenho onde colocar o filho dela. Então eu preciso fazer uma parceria. Então hoje é PPP, na minha opinião. A gente tem que trazer a iniciativa privada para parceria com a iniciativa, com o poder público. Porque senão o poder público é comprovadamente dificultoso em realizar as ações. Ele não consegue. A gente vê creche conveniada aparelhada com o vereador, que é um baita erro. É um erro gigante. Porque vereador está querendo ver o voto ali, a politicagem. E a gente que pensa futuro tem que ver o bem da população. Que a mãe possa trabalhar tranquilo sabendo que seu filho está bem assistido numa creche. Produção, por favor, vamos a uma pergunta aqui que apareceu no Facebook do James sobre qual a opinião do candidato em relação, olha aí, qual a opinião do candidato em relação ao plano de carreira para os funcionários, já que esse governo deixou o funcionalismo a pão e água. Legal, sou super a favor, inclusive esse assunto da GCM, André, só Pois não, fica à vontade. Eu tenho vários amigos GCM apoiadores que entraram em contato comigo quando aconteceu. Eu não sei se todo mundo está a par do assunto, mas a prefeitura perdeu o prazo de homologação da promoção automática do GCM. Eles fizeram prova num domingo, gastaram com exame médico, tiveram que fazer TAF, gastaram o tempo, saíram das suas famílias aos domingos, deixaram o celular, dão a vida por nós, excelentes profissionais, e a prefeitura perdeu o prazo de homologação. E a promoção não vai acontecer. Agora, de verdade, a eleição está marcada há quantos mil anos, todo mundo sabe que a eleição é 6 de outubro. O prefeito não perdeu esse prazo, a prefeitura não perdeu esse prazo, não me leva a mal. Foi dinheiro público na lata do lixo. Foi para arrecadar. Então, vários GCMs da cidade fizeram prova, TAF, uma série de documentos foi pedido. Então, a pessoa teve que ir lá na papelaria gastar com impressão. Para quê? Dinheiro na lata do lixo. Então, a GCM está certíssimo. O grande problema é defensores da GCM que estão hoje contra o prefeito estiveram lá por muito tempo. Então, é importante que a GCM tenha a noção de quem verdadeiramente está lutando. Eu, como candidato do PL, que luto pela segurança pública, apesar de não ser um agente de segurança pública, luto pela segurança pública, deixo aberto para que vocês olhem minha rede social e vejam a nossa briga contra esse absurdo que aconteceu. E o que você acha, por exemplo, porque muitas vezes, quando me permita usar uma expressão coloquial aqui, quando o calo aperta, o prefeito fala, mas a segurança é prerrogativa do governo do estado. Como resolver isso, então? O que você pensa sobre isso? Bom, vamos lá. De certa maneira, realmente, a Polícia Militar faz parte do governo do estado. Agora, nós não podemos, numa cidade com 1.600.000 habitantes, olha a extensão que é Guarulhos, vai cruzar da Vila Galvão para Pimentas, você tem um efetivo de 800, 900 GCM. Isso é humanamente... Se você distribuir, fora você tem nos administrativos, você tem internamente... Se você jogar para a cidade isso, você vai ver o percurso que um GCM tem que cobrir em quilometragem. É gigante, é gigante. Então, assim, isso para mim é exatamente isso, a expressão é perfeita. Quando o calo aperta, joga o governo do estado, que é mais fácil. Você tem que ter plano de carreira, você tem que aumentar o efetivo. Eu, por exemplo, quero propor um projeto na Câmara, que é o seguinte, a Polícia Militar hoje, ela faz a delegada,
remunerada no dia de folga, e eu quero propor a mesma coisa para a GCM. O GCM que quiser na sua folga trabalhar para o aparato municipal, com farda, com armamento, tudo certinho, em vez dele fazer bico numa padaria, correndo risco de levar um tiro, bico numa pizzaria, ele possa fazer. Para a gente fazer a segurança, por exemplo, da porta de escola, que a gente teve problema o ano passado com invasão de escolas, com problemas de crianças sem segurança. Em UBS tem problema, vira e mexe, dentro de UBS unidade, e você não consegue ter um GCM para fazer. Então a gente precisa colocar a GCM onde ela merece, no alto patamar, onde eles saem de casa para dar a vida pelas pessoas. É um serviço lindo que a GCM faz, e infelizmente desvalorizado pela prefeitura. Te fiz algumas perguntas, um exercício de o que você fará estando lá. Vamos mudar um pouco a lógica. Eu vou te perguntar o que você faria se lá estivesse. Claro. Como o vereador Henrique Menezes teria votado no projeto de lei da privatização da Sabesp e por quê? Eu teria votado a favor. Eu acho que a Sabesp ela faz um serviço hoje, um serviço público. É só você ver o nível de saneamento da cidade, né? Começa por aí. Está em 40%, se eu não me engano, né? E nós estamos numa rede pública ali, né? Então eu sou super a favor da privatização da Sabesp, sim, votaria a favor. Você não acha que corre o risco de, na lógica da empresa que quer lucro, ir sucateando o serviço, aumentando o preço e prejudicando o que é entregue para a população? Você não teria esse receio? Eu acho que como vereador, como prefeito, como poder público, cabe fiscalizar, cabe sempre conversar com a empresa, sem aparelhagem. O problema é esse, sem aparelhagem, não devendo favor para a empresa. Quando você não der favor para a empresa, você pode sentar na mesa e negociar de igual para igual, conversar de igual para igual. Então cabe fiscalização. A gente não pode usar dessa prerrogativa para dizer, não é bom porque a empresa vai fazer o que quiser. Não, a empresa não vai fazer o que quiser. Porque o poder público tem que olhar, tem que fiscalizar, tem que estar em cima. 18h57, caminhando para a parte final da nossa entrevista, quero te perguntar o seguinte, Henrique. Muitas vezes, os vereadores da base atual, mas talvez isso pode se aplicar para o vereador da base, independente de quem seja o prefeito, eles são criticados porque são chamados por muitos de meros carimbadores dos projetos. Apoia o prefeito, não importa o que vem para a Câmara, vota sim, não aparece na tribuna para justificar o voto e não dá nenhum tipo de satisfação. Eu queria te ouvir sobre o seguinte aspecto. Vamos considerar um cenário em que você é eleito e o candidato que você apoia, o vereador Lucas Sanches, também é eleito. Então você teria um aliado na prefeitura. Que tipo de matéria é inegociável para o vereador Henrique Menezes? Que tipo de coisa não importa que seja um aliado seu? Que se vier à Câmara, você firmaria o compromisso público de dizer ao seu eleitor que chegaria ao prefeito e diria: prefeito, este tipo de projeto eu não voto, não importa o que o senhor venha a dizer, não importa o que o senhor venha a me oferecer. Isso vai contra os meus princípios e valores. Que tipo de projeto é esse e por quê? Legal. Eu acho que assim, tudo que onera a população, quem elege um vereador é a população. Então tudo que onera a população, o vereador é um representante. Então, por exemplo, eu sou contra a taxação. Eu já acho a carga tributária gigante. Então eu não votaria a favor de nenhuma taxação a mais. Isso abertamente. Eu luto pela saúde. Qualquer projeto que for prejudicar a área da saúde, eu sou contra. Por quê? Porque eu estou lá como representante da população. Se Deus quiser, com uma quantidade boa de votos, como representando quem me elegeu e representando a cidade após a eleição. Porque o vereador, ele vira o vereador da cidade, que é uma coisa que acontece muito aqui na nossa cidade, o tal do vereador do bairro. Não existe vereador de bairro, existe vereador municipal, vereador a nível municipal, da cidade inteira. Então, tudo que onerasse a população, fosse ruim para a população, você pode ter certeza que eu votaria contra, tranquilamente. Henrique, eu queria passar a palavra para você fazer suas considerações finais, mas antes de você mandar o seu último recado, queria te agradecer muito. Obrigado. Por você ter estado aqui conosco, num dia aqui muito quente, não se omitiu de nenhuma pergunta. Mas mais do que isso, porque acho que isso, na verdade, quem faz o juízo de valor, se o candidato está em cima do muro, ou se ele está sendo objetivo, não sou eu que tenho que fazer, é a população, é o seu eventual eleitor. Mas eu queria te agradecer por ter apresentado propostas aqui e mais, por ter deixado eu falar. Porque para você responder eu tenho que perguntar. Claro. Então, porque às vezes passam aqui convidados que acham que o Radar de Notícias é um monólogo. Então, acho que é importante, para que a população saiba o que o Henrique pensa sobre o assunto A, B, C, D, E, F, que o entrevistador pergunte: Henrique, o que você pensa sobre tal coisa? Então, primeiro, obrigado por ter estado aqui. Eu que agradeço. Apresentado as suas propostas, para que a população conclua se as suas propostas são factíveis ou não,
obrigado pela sinceridade, pela franqueza. Te desejo boa sorte nessa empreitada. Obrigado. E fica à vontade para mandar o seu último recado, mas obrigado mesmo pela entrevista. Imagina. Acho que foi uma entrevista dinâmica com bastante conteúdo. Obrigado. Eu que agradeço, André. Eu estou na política há muitos anos e sempre vi o saudoso Pedro Notaro aqui no programa. E meus amigos sabem que eu sempre comentava, eu falava, pô, um dia eu queria ser entrevistado pelo Pedro, infelizmente eu não tive essa honra, mas estou tendo a honra de ser entrevistado pelo André hoje, que está fazendo um trabalho fantástico. Todo mundo sabe da defesa que eu faço à imprensa da cidade. Eu acho que uma imprensa livre, uma imprensa qualificada, ela melhora demais, é o quarto poder, ela melhora demais a informação para as pessoas. E a informação neutra, a informação com imparcialidade, que é o que o Radar faz, fico muito feliz de poder estar aqui hoje. E agradeço a todo mundo que está assistindo, agradeço a todo mundo que acompanha o nosso trabalho, que está junto nessa luta. Um dos meus bordões é, sozinho a gente não faz nada, caminhando juntos fica mais fácil, né? Então agradeço demais a oportunidade. Aproveito para mandar um beijo para minha esposa e meu filho pequenininho de 6 meses, né? Importante. Minha esposa e meu filho, para dormir em casa, para não ter problema. Porque a gente está nessa vida louca de campanha aí, correndo para cima e para baixo. Agradeço demais a oportunidade, obrigado mesmo de coração. E estamos na luta. Quem puder acompanhar nas nossas redes sociais, estamos na luta. Se quiser, pode fazer a propaganda aí, não tem problema. 22022 para a gente continuar lutando pela cidade, mudando, nas fiscalizações, correndo atrás. Agradeço demais o carinho que eu tenho recebido. Quiser material em casa, é só me chamar que a gente está indo lá. É isso aí, Henrique. Obrigado à sua equipe que está aqui com a gente. Obrigado a você que nos acompanhou neste programa, que mandou a sua pergunta. Hoje vocês puderam perceber que um programa com muita informação, não pudemos exibir tantas perguntas, mas eu tenho certeza que o Henrique, que faz um baita trabalho nas redes sociais, vai poder também depois dar uma atenção ao nosso chat para responder eventuais perguntas.